Genealogia da moral, Friedrich Nietzsche vai fazer uma investigação genealógica que se dá primeiramente, inicialmente, pelos meios da linguagem, né? A linguagem é essa que vai servir como subterfúgio para uma afirmação de uma moral, uma suposta moral superior, de uma suposta moral que pode se estabelecer como superior através do subterfúgio da linguagem. Ou seja, primeiramente vai surgir, na sua análise na genealogia da moral, a figura do nobre, a figura do forte, né? Que pode se estabelecer enquanto autodenominação de determinados valores a partir da sua contextualização histórica, da sua afirmação histórica, a partir da sua predominância, né? Se eu predomino, eu posso, a partir das minhas próprias características, estabelecer determinados padrões que estão ligados à linguagem, certo? Diante de uma noção de bom. Então, logo, aquilo que é bom é igual ao que se assemelha às minhas determinadas características, e logo o que é diferente de mim, né, não pode ser considerado bom. Ou seja, o nobre estabelece os valores que são considerados superiores dentro daquele determinado contexto histórico. Em detrimento disso, Nietzsche diz que vai surgir um outro modo de representar, um modo reativo, que não é criativo, que parte desse pressuposto de enfrentamento do pensamento do nobre, que se estabelece a partir de determinado período histórico, né, como nobre, como tal, né, que se coloca a partir de uma pressuposição que estaria supostamente alinhada em Nietzsche com uma afirmação e uma predominância que vai se dar a partir de uma noção de veracidade, né? Veracidade no sentido daquilo de um resgate de uma moral grega, no sentido de não utilizar de subterfúgios e artimanhas do ressentimento para poder predominar, conceito que vai aparecer posteriormente esboçado na genealogia da moral, através de uma reatividade do escravo, que de certa maneira se contrapõe ao nobre, pois o escravo, nesse sentido, o que tem pensamento de rebanho, é aquele que justamente não consegue predominar, e se não consegue predominar é porque não tem características de nobre, que seria justamente ligada a essa noção do enfrentamento de uma suposta tenacidade, né, de se impor, né? Essa característica ligada à moral do nobre em termos de uma veracidade, mas não só ela mesma, mas a partir de uma autoafirmação, a partir de uma pressuposição de veracidade entre os seus iguais. Ou seja, é necessário ser veraz, mas veraz só com aqueles que de certa maneira se assemelham a mim. Mas o que é importante aqui nesse contexto? Em contraposição, a partir desse contexto histórico que surge essa afirmação desse nobre, que pode se afirmar, que predomina através desse jogo de forças a partir do seu contexto histórico, surge um outro lado, e esse nobre ele precisa desse outro lado para poder se afirmar como algo de diferente e aquilo que deve ser cultivado, né? Algo de valoroso, que é justamente o escravo. E o escravo, nesse sentido, ele se coloca como alguém que deve transvalorar essa questão. E a partir dessa transvaloração, ele subverte essa questão, subverte os sentidos linguísticos já estabelecidos pelo nobre, que é o único modo que ele tem, de certa maneira, de se sobrepor, de exercer a sua vontade de potência de maneira ressentida. Então, o que consiste essa questão? O diagnóstico de Nietzsche a partir de uma representação da linguagem, mas não só nela, não só através dela, né? Através dessa representação no sentido de haver um jogo de forças que nomeia coisas que se estabelecem como objetos concretos no mundo e que mediam as relações humanas, né? Se você for parar para analisar, todos os conceitos que nós utilizamos hoje em dia, inclusive na política atual, conceito de democracia, conceito de Estado, conceito o próprio cargo do presidente, né? Eles são conceitos abstratos, né? Estabelecidos a partir de uma determinada concordância ou predominância de uma determinada representação linguística através de um valor que está estabelecido por trás desses valores. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Não existe o país, não existe o Estado, não existe o presidente, mas existe uma ideia que está por trás daquela determinada representação que se pretende se colocar como um objeto. Ou seja, na era da pós-verdade, Nietzsche, a análise que Nietzsche faz na genealogia da moral se faz muito atual no seguinte sentido:
Se há um jogo de força, se há um jogo de predominância, se há um jogo, entre aspas, que nos faz iludir, que nos faz sermos persuadidos, na verdade, por essa questão de um jogo linguístico que parece transparecer determinados valores que estão já pré-estabelecidos e dados historicamente como valores em si mesmos, como valor de democracia, isso quer dizer que na verdade já fomos dominados no seguinte sentido, de qual já nos enquadramos em um determinado jogo de linguagem que faz parte de um determinado jogo de poder que estabelece valores sem nos perguntarmos qual o valor que está por trás desses valores. Ou seja, se há esse conceito de democracia, por mais que concordemos que de certa maneira pareça ser o mais adequado nesse momento, né? Se há esse conceito de Estado, de país, de demarcação territorial, que é um conceito abstrato, porque não existe essa questão de países, mas existem territórios, existem pessoas que habitam territórios, e essas demarcações são feitas de maneira abstrata através de uma representação linguística territorial, né? Mas se nós aceitamos isso de bom grado, é porque já, de certa maneira, mesmo que não achemos isso, aceitamos isso como valores em si mesmos, né? E nesse sentido, a era da pós-verdade, diante dessa linha de raciocínio, por exemplo, quando Trump possivelmente está perdendo a eleição e diz que na verdade não está perdendo, que a eleição está sendo fraudada, seria um movimento que se daria por um jogo de forças, de uma simbolização, de uma representação da realidade, né? Se, de certo modo, a verdade, segundo o objeto de estudo por Nietzsche, é algo que é inalcançável e o único modo que nós temos de conviver entre humanos é criar essa representação estética da realidade através de determinadas concepções para poder viver socialmente, essa onda da pós-verdade ela não estaria muito longe dessa conjuminação de valores por trás desses conceitos, como por exemplo de democracia, de Estado, certo? De presidencialismo, certo? Porque na verdade esses conceitos seriam conceitos estabelecidos a partir de um jogo de forças e uma congruência, de uma conjuminação de entendimento de um jogo de forças que estabelece isso como valores superiores. Então, se a era da pós-verdade se pretende afirmar através de algo que nós não consideramos correspondente ou adequado com a realidade, ela também se dá por uma conjuminação de forças, ou seja, se houver uma concordância, se houver uma predominância, se houver uma transvaloração desses valores de um sentido em detrimento de uma noção de uma pós-verdade, essa pós-verdade ela se torna realidade, como se tornou aqui no Brasil, né? De certa forma, certo? Ou seja, o negacionismo científico, o entendimento de um conservadorismo exacerbado no sentido de renegar as evoluções sociais, no sentido de uma representação de superação de determinados preconceitos, dos mais diferentes modos de manifestação como algo a ser cultivado, pode se tornar e tornou-se realidade a partir desse jogo linguístico de forças que são estabelecidos a partir dessa suposta transvaloração de sentidos linguísticos em representação em detrimento da realidade. Ou seja, a pós-verdade nada mais é do que uma pretensão de verdade que por muitas vezes não pode corresponder com aquilo que nós entendemos como realidade verificável e aplicável no sentido aristotélico, de corresponder o conceito com o real, mas ainda assim, de que real estaríamos falando se não temos a possibilidade de alcançar a coisa em si através de uma determinada representação daquilo que seria abarcar a realidade? Em certo sentido, sim, podemos dizer que há uma determinada eficácia, uma determinada utilidade em aparatos científicos, em termos de saúde, de representação de uma saúde mais prática, de estabelecer um organismo enquanto saudável através da medicina, estabelecer uma determinada comunhão de convivência através de algumas perspectivas do direito que já são abstrações dessa noção de realidade, que já são estabelecidas através da força e desse conjunto de forças. E por mais que, de certa maneira, essa imposição através desse conjunto de forças se coloque como algo mais saudável no conjunto social, ela ainda assim é estabelecida por essa conjuminação, por essa confluência, por esse conflito de forças, né? E a pós-verdade é mais uma manifestação dela. Então,
é necessário, de certa maneira, combatê-las através de outro conjunto de forças que se pretende estabelecer para não deixar espaços, porque quando a pós-verdade ela ganha espaço, ela tem total possibilidade de deixar de ser uma pós-verdade e se tornar uma verdade no sentido primário da palavra, sim, enquanto convivência, enquanto estruturação social, porque é assim que nós somos formados, enquanto uma representação de uma convivência através da linguagem, de afirmação daquilo que nós consideramos bom a partir daquilo que é atribuído a nossas próprias características, mesmo que sejam características que são consideradas, por muitas vezes, por um outro, consideradas bizarras, certo? Então Nietzsche se faz atual nesse contexto da pós-verdade e essa análise linguística a partir dessa noção da moral do senhor e moral de escravos no sentido de um contexto histórico, genealógico, para uma verificação e para repensar a atualidade, principalmente a atualidade política brasileira e mundial.